Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento, abrir a palavra do nosso Senhor para nossa edificação. E hoje eu quero inaugurar uma pequena nova série, né? Estou voltando aí depois de um período de férias. Eu queria, junto com os irmãos, então, abrindo uma série que está lá no livro do profeta menor, chamado Naum. Vou até dar um tempo maior hoje para a procura do texto, né? Na minha Bíblia fica mais ou menos na página 615, né? Aliás, na minha Bíblia fica na página 615, possivelmente a sua deve estar um pouco para lá, um pouco para cá. Então, o livro do profeta Naum, não sei se ajuda muito, mas está depois de Miqueias. Ajudou muito agora, né? Mas eu sei que você vai achar antes de Abacuque. Melhorou agora um pouco, né? Livro do profeta Naum. Me desculpe a cacofonia, mas Naum, capítulo 1, do 1 ao 15. Naum 1, 1 a 15. Todos acharam aí a palavra do Senhor? Quero pedir a você atenção redobrada à leitura da palavra do nosso Deus, livro do profeta Naum, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso de número 15. A palavra do Senhor, assim, nos exorta, nos edifica, nos consola nessa noite com as seguintes palavras. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Ecosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundações transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia a paz.
Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Irmãos, hoje, nesta noite, começando essa série nos profetas menores, com o grande tema, o Deus que derruba, o Deus que preserva. Esse talvez seja o grande tema do livro do profeta Naum. Naum, dentre os profetas menores, ele foi um dos profetas que viu um grande reino, um grande império chamado Assíria. E olha, não confundir com espaço, Síria. A Síria, o espaço, é um outro, né, que até existe hoje, mas é um outro país, um outro lugar. Aqui nós estamos falando do império chamado Império Assírio, que tinha a sua capital lá no lugar chamado Nínive. E você já ouviu certamente esse nome em algum lugar. Tô certo? Quando a gente fala Nínive, você lembra de quem? Jonas, né? Jonas tinha que ir para Nínive, mas foi para Tarsis, né? O seminarista Jean, alguns meses atrás, pregou sobre Jonas. Os irmãos lembram aí, né? E ele falava do arrependimento daquela cidade. Mas, irmãos, aquele arrependimento que aconteceu em Jonas, infelizmente, não foi duradouro. Mais ou menos aí 150 anos depois, aquela cidade volta a fazer atrocidades durante todo o tempo. E chegou um momento que Deus vai falar. Justamente, irmãos, porque nesse tempo Deus tem uma mensagem especial. E Naum, ele não vai só falar para Judá, mas ele também vai falar contra o Império Assírio. Esse é o momento que Naum vai falar contra os ninivitas, contra a grande capital daquele império. Por isso, nessa noite, eu quero tratar desse tema, o Deus Todo-Poderoso, que destrói os seus inimigos, mas que liberta e preserva o seu povo. O Deus Todo-Poderoso, que destrói os seus inimigos, mas que liberta e preserva o seu povo. Irmãos, aqui eu tenho a dizer para os irmãos que eu tenho uma mensagem que eu poderia dizer que ela é uma mensagem agridoce. Eu não sei se você gosta muito de misturar sabores da comida, né? Eu pessoalmente não gosto muito. Pode ser que um ou outro eu até, né, consiga. Eu gosto de maçã, por exemplo, na maionese. Sei que não é para todo mundo isso. Talvez seja um assunto para outro dia. Mas às vezes a gente mistura esses sabores. Mas é certo que nem sempre essa combinação é tão boa. E aqui o texto do profeta Naum nos traz essa ideia de uma mistura aqui de algo difícil, que é a destruição de um povo, e não é algo que a gente olhe com alegria, mas também Deus fala aqui sobre preservar o seu povo. E por isso desse tema. A partir então desse domingo nós vamos aí ter 3 ou 4 mensagens do profeta Naum, mostrando como Deus ama o seu povo e preserva, mas ao mesmo tempo, como Deus também, ele destrói os seus inimigos. E para fazer aqui uma pequena retrospectiva, para que a gente possa entender um pouco, quebrando aqui um pouquinho, eu queria fazer um pequeno parênteses para que a gente possa entender quem é Naum, aonde ele está, o que está acontecendo. Vamos começar então pelo nome. Naum significa aquele que conforta, ou o confortador, que traz uma palavra de conforto. Alguns dizem até que é uma espécie de redução do nome de Neemias, que significa Yahvé ou Javé é o meu consolador. Então, consolador é o significado do nome desse profeta. E esse profeta, meus irmãos, ele está falando de um país ou de uma nação chamada Assíria. Essa nação foi, sem dúvida, uma das nações mais poderosas. Ela veio antes do Império Babilônico e muito antes, é claro, também do Império Romano. A Assíria, por volta do ano 722 a.C., ou seja, 7 séculos antes de Jesus nascer, ele dominava todo o mundo conhecido, ou grande parte desse mundo conhecido. Seria depois aí precedido por outros impérios, mas ele era um império grande, que crescia. E como todo grande império, ele tinha uma grande e bonita capital,
rica a cidade de Nínive. E como todo grande império, ele também tinha um grande exército. Ou seja, ele dominava por muito tempo. E lembre-se que Israel, nesse momento, é uma nação dividida. Israel aqui tem o reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul, com a capital em Judá. E exatamente nesse ano, esse império domina todo o reino do norte. Domina todo o Israel, assim conhecido, e consequentemente a sua capital, Samaria. E esse domínio, meus irmãos, ele é tão perverso que ele então leva cativo boa parte daquelas pessoas que ali viviam. No entanto, traz de lá outras pessoas. Uma das técnicas de domínio do Império Assírio é fazer uma espécie de mistura. Porque quando eu misturo um povo, eu perco daquele povo a sua essência. Eu faço aquele povo perder aquilo que é primordial para eles, um pouco da sua cultura, e faço com que seja muito mais difícil um levante desse povo contra o meu império. Então, a Samaria vai ter nesse momento uma mistura de nações. Tanto é que Samaria é assim constituída, e nos dias de Jesus, os judeus que moravam em Judá não se davam com os samaritanos. E uma dessas razões é porque eles olhavam o povo samaritano como um povo misturado entre judeus e não judeus. E isso era para eles, por si só, algo extremamente abominável. Então, meus irmãos, nós chegamos aqui nesse momento em que a Síria tem um grande império, uma grande nação, um poder bélico e militar muito forte, mas ao mesmo tempo uma nação muito cruel e que não se importava com Deus, não se importava com a sua palavra. Irmãos, essa nação era tão cruel e de certa forma a gente consegue entender um pouco das razões por que Jonas não quis ir para Nínive. Justamente se dá porque naquele tempo, o Império Assírio ele era tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão cruel, que ele matava cruelmente os seus inimigos. E o seminarista Jean falou um pouco de como o povo era tratado, de como o Império Assírio tratava os seus inimigos. E olha, irmãos, não vou aqui dar maiores explicações, mas os irmãos depois podem pesquisar sobre isso. E olha, quando você observa então aquele povo, a gente nota o quanto aquele povo, o quanto aquela nação, o quanto aquele exército era um exército mau. Eram pessoas que não se importavam com Deus. E justamente nesse tempo, eles também se levantam contra o povo de Deus, contra Judá, os remanescentes, aqueles que tinham a palavra de Deus. E a partir de agora nós vamos ver como é que Deus trata aqueles que são seus inimigos. O texto então, meus irmãos, nos leva aqui, agora entrando no texto, a lembrar desse homem chamado Naum. Naum recebe aqui, como diz o verso 1, uma grande visão. Naum é de uma cidade, ele é eucosita. E antes que você me pergunte aí, né, o que significa isso, pastor? O que é um eucosita? Meus irmãos, ele era de uma cidade chamada Elco. A gente não sabe muito bem onde era essa cidade. Nós temos aqui talvez alguns indícios. Talvez o mais próximo aqui, alguns não concordem muito com isso, era uma cidade que ficava ali próximo de Judá. Então, essa era a cidade de Naum. Era o lugar de onde ele veio. E ele recebe uma missão muito difícil e uma missão muito complicada. A missão dele era falar contra o maior exército, a maior nação, o maior poderio daquele tempo. Irmãos, se tem algo difícil na vida, é você ter que ir contra os interesses de pessoas ou de grandes nações. A gente já viu inúmeras histórias tristes de pessoas que se levantaram contra uma grande nação ou um grande império e tiveram aí a sua vida ceifada. Portanto, Naum tem uma missão complicada.
Naum tem uma missão difícil, que é justamente falar contra um reino mau. E a pergunta que não quer calar, qual é essa mensagem? Irmãos, a primeira mensagem que ele nos traz aqui, que vai do verso 2 ao verso 5, é que ninguém é tão forte a ponto de resistir o Deus poderoso. E é interessante pensar justamente nessa ideia, quando ele diz o seguinte, que no verso 2, o Senhor é Deus zeloso, mas ele também diz algo muito forte, e também ele é vingador. E essa mensagem, de certa forma, choca os nossos ouvidos, não é verdade? Porque quando nós pensamos em Deus, nós pensamos sempre naquela frase bonita que diz que Deus é amor. Não é verdade? E às vezes é difícil para nós olharmos para um texto desse e pensar como a palavra pode dizer que Deus é vingador e ainda mais dizer que ele é cheio de ira. E parece até um contrassenso. Como um Deus que ama pode irar? Como um Deus que ama pode ser aquele que é vingador? Mas notem, meus irmãos, essa palavra vem a Naum e ele não se intimida em trazer essa sentença contra o povo de Nínive. Porque ele não está falando de si, mas a sua palavra, a sua segurança vem porque ele fala em nome de Deus. Irmãos, quando nós falamos em nome de Deus, tem que haver de nós aqui uma responsabilidade de entender que com Deus não se brinca. Com Deus não se zomba. E aquela nação já havia recebido de Deus a palavra de exortação. Se você voltar ao livro de Jonas, você vai ver que Jonas foi lá e disse àquela cidade, vocês são maus. E olha, em 3 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 2 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 1 dia Deus vai destruir essa cidade. Mas a mensagem de Jonas tocou o coração daquele povo que se arrependeu. Que naquele momento vestiu pano de saco. Naquele momento teve o seu coração quebrantado pela palavra. Mas possivelmente as próximas nações não tiveram esse zelo. E a profecia que Naum nos fala aqui, ela se cumpre. Porque o Império Babilônico ele vai tomar conta da cidade de Nínive. E diz a história que a destruição foi tanta que não sobra ali nem velhos e crianças. Mostrando, meus irmãos, que ninguém pode resistir ao poder de Deus. E eu queria aqui fazer 2 aplicações importantes para a nossa vida. A primeira é, de Deus não se zomba. Isso é importante para nós entendermos. Porque é muito comum a gente fazer piada com muitas coisas. É muito comum a gente não levar a sério muitas vezes a mensagem de Deus. É muito comum nós aprendermos ela aqui na igreja, mas sairmos sem que nada aconteça nas nossas vidas. Meus irmãos, se a palavra de Deus tem confrontado o nosso coração, se o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, tem que haver da nossa parte uma verdadeira resolução de mudança. Se Deus fala ao seu coração, é porque Ele quer que você mude. E a palavra de Deus é muito clara em dizer isso. Jesus, certa vez, quando encontrou o chamado jovem rico, disse para ele o que ele deveria mudar. Mas a palavra diz que aquele jovem não estava disposto a mudar. E por conta disso, a Bíblia também registra que aquela pessoa vai embora triste. A gente não sabe o final desse jovem. E eu espero que um dia ele tenha caído em si das palavras de Jesus e voltado. A gente não sabe isso. Mas a gente sabe que Deus tem nos dado, meus irmãos, a graça de termos uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Mas eu queria dizer, irmãos, e aqui é importante que você preste muita atenção. Deus tem nos dado várias chances de mudança na nossa vida. De olharmos com fidelidade e com sinceridade a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer que essas chances, elas não são infinitas. Porque um dia, meus irmãos, Jesus volta. Ou um dia Ele vai te chamar. E a Bíblia diz que depois desse momento,
as nossas chances acabam. Por isso, quando Deus falou àquela nação, naquele momento, eles tiveram a chance. Quando a Bíblia diz que Deus, à tardia, irar-se, mostra que ele deu várias oportunidades de arrependimento àquela nação. Mas eles não ouviram a palavra de Deus. Eles não ouviram a repreensão do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando vemos o povo de Deus que atravessou o Egito, que viu lá todas as maravilhas, as 10 pragas, o mar se abrir, viu tudo isso, mas foi um povo que endureceu o seu coração. E por conta disso, sabe o que aconteceu com toda aquela geração que deixou o Egito? Nenhum deles, nem Moisés, exceto Josué e Caleb, adentraram a terra prometida. Toda aquela geração não viu a promessa se cumprir. E sabe por quê, irmãos? Por causa da dureza do seu coração. Não endureça o seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça, mude aquilo que deve ser mudado. A Bíblia diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O que diz então, meus irmãos, é que ninguém pode insultar o nosso Deus e escapar ileso. Aquela nação não podia, como o Império Romano não pôde, como a Babilônia que veio depois não pôde, porque ninguém pode insultar a Deus, porque a Deus não se brinca. Diante da situação de apostasia de Israel, da sua oscilação espiritual, ainda assim Deus olhou para o seu povo com o seu olhar de misericórdia. E Naum, meus irmãos, dá ênfase a essa justiça. Tanto é que Naum traz para nós algumas figuras de linguagem para mostrar como a ira de Deus se dá. E ele vai dizer o seguinte, que ele repreende o mar e faz secar e mingua os rios, desfalecem Baçã e o Carmelo. Talvez você não esteja muito habituado aqui com a geografia daquele lugar, mas a ideia aqui do texto é dizer que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer o que ele quiser. No sentido de que a tormenta e a tempestade estão nas suas mãos. E a gente sabe um pouquinho de como as tormentas e como a chuva pode ser algo extremamente prejudicial. Não é verdade? Aquelas pessoas que talvez passaram por uma chuva e que até perderam os seus bens. Sabe quanto uma chuva pode ser devastadora? Alguns anos atrás, nós ouvimos que lá na Indonésia tiveram lá grandes ondas. Lembra desse acontecimento, assim como no Japão? E por conta disso foi devastado várias e várias cidades. O prejuízo calculado em milhões e milhões. E a Bíblia então nos diz que o Senhor é quem toma nas mãos. É o Senhor Todo-Poderoso que tem controle de tudo isso. Mas ainda diz que mesmo isso, ele pode desfazer os maiores montes, como Baçã e o Carmelo, desfazê-lo com a sua palavra. Meus irmãos, essas figuras aqui no texto nos indicam o poder de Deus. Mostra que Deus, ele é severo e que ele pune aqueles que contra ele se levantam. Seja um governo todo-poderoso, seja uma nação muito rica, mas Deus tem domínio sobre todas elas. Isso é muito importante de nós entendermos, porque quando Jesus é interrogado e um dos imperadores olha para ele e diz: eu tenho o poder de dar a vida. Jesus olha para ele e diz: nenhum poder teria se do céu eu não tivesse lhe dado. Fazendo coro aqui então, irmãos, para mostrar que Deus, ele é todo poderoso. Nós estamos diante de um Deus que é poderoso. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. E é por isso, irmãos, que eu tenho que lembrá-lo, que não há ou não podemos aqui servir a dois deuses. Deus não divide com nenhum outro a sua glória. Deus não divide com ninguém o que é dele. A Bíblia nos diz que ninguém pode servir a dois senhores.
Ou há de aborrecer um e de amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outros. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, verso 24. Temos aqui, irmãos, uma aplicação importante para a nossa vida. Nós temos que lembrar que nós servimos a Deus. E se nós servimos a Deus, então, deve haver no nosso coração o sentimento de que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem e é para Deus. Esse sentimento deve ocupar o nosso coração. Sabe, o seu trabalho, que amanhã, pela graça de Deus, você estará lá, aquele trabalho é para a glória de Deus. Portanto, ao realizar as suas atividades, se lembre que as suas atividades devem ser realizadas de uma forma correta, no melhor que você pode, porque, em última instância, ela não é para favorecer o seu empregador, mas ela é para a glória de Deus. Se Deus te colocou lá, faça o seu melhor. Seja na escola também, onde Deus te colocar, para mostrar que você serve a Deus. E eu gosto de pensar isso, meus irmãos, porque nós costumeiramente fazemos a oração do Pai Nosso. Não é verdade? Nós temos às vezes esse costume. E uma frase que é muito importante quando diz: santificado seja o seu nome. E talvez algumas pessoas perguntem: mas como alguém pode santificar o nome do Senhor? Deus é santo em sua grande majestade. E para mostrar isso, muitas vezes o Antigo Testamento nos lembra que Deus é santo, santo, santo. Um dos atributos de Deus, que inclusive é repetido 3 vezes, é a ideia da sua santidade. Portanto, nós não fazemos Deus mais santo. Mas o que nós pedimos na oração do Pai Nosso é que através da nossa vida, as pessoas possam olhar e se lembrar de que o Deus que nós servimos, Ele é santo, porque as minhas ações o são. Porque o meu modo de falar o é. O meu modo de tratar as pessoas é santo. O meu modo de ver esse mundo é santo. E o meu modo de interagir com esse mundo, ele é santo. Irmãos, nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. E o profeta Naum faz questão de dizer isso àquele povo. Quando ele diz: olha, vocês estão brincando com Deus. Deus, ele é santo. Os ninivitas aqui, eles estavam achando que eram poderosos e que por isso não deviam conta a ninguém. Não precisavam de Deus, mas pelo contrário, podiam agir como queriam. Mas Deus mostra para eles que o orgulho deles seria quebrado. E foi quebrado, irmãos, quando aquela nação foi então derrotada. E um segundo aspecto que eu quero olhar para os irmãos nesse texto está no verso 3, quando diz: o Senhor é tardio em irar-se. E é aqui uma grande consonância também com aquele texto que nós lemos em Tiago, quando diz que nós também devemos ser tardios em irar. E o que isso significa? Que Nínive aqui, ele estava enchendo o cálice da sua transgressão. Um dos autores que eu li usa esse termo para dizer que Nínive aqui já havia sido exortado. Nínive, ou aquelas pessoas, já haviam ouvido o profeta Jonas. Talvez os avós ou os pais daquela geração já ouvia ou já teria ouvido falar de Jonas e da sua mensagem. Deus então, meus irmãos, teve misericórdia daquelas pessoas. Deus olhou com o seu olhar de misericórdia para com aquele povo. Deus foi benigno com aqueles homens, mesmo que aqueles homens fossem cruéis. Deus retardou o seu juízo justamente para mostrar que de fato ele é tardio em irar-se. Deus deu a eles uma chance. E o arrependimento de Nínive, infelizmente, não foi tão profundo. A ponto de que gerações depois, aquele quebrantamento de Jonas não fosse mais visto naquela geração. O Senhor é tardio em irar, mas em poder. E diz o texto que jamais inocenta o culpado. Jamais inocenta o culpado. Um dos autores, um dos teólogos, ao comentar esse texto, ele disse o seguinte: por mais de 500 anos, Nínive e os assírios foram temidos como o grande terror de toda a Ásia Ocidental.
Mas embora a paciência de Deus seja infinita em sua profundidade, ela não é eterna em sua duração. Embora a paciência de Deus seja infinita em sua profundidade, ela não era eterna em sua duração. E a ira de Deus aqui foi justa, quando naquele momento, depois de várias e várias advertências, falou profundamente aquele povo. Irmãos, temos que lembrar aqui que o poder de Deus jamais inocenta o culpado. Que ele vai cobrar sim, como cobrou daquele povo. Porque ouviu a palavra, sabia o que deveria fazer, mas não fez. E a palavra de Deus nos alerta: se você não faz aquilo que deve, nisto você está pecando. Se nós não cumprimos com aquilo que ouvimos, nós estamos pecando. Isso me faz lembrar, irmãos, que nós temos uma responsabilidade maior. E eu já disse isso algumas vezes e reitero. Toda vez em que nós ouvimos a palavra do Senhor, toda vez em que nós somos confrontados com a palavra do Senhor, toda vez em que a palavra do Senhor chega aos nossos ouvidos e ao nosso coração, mas nós não respondemos com mudança nas nossas vidas, nós estamos colocando diante de nós mais culpa ainda. Porque hoje, irmãos, nós sairemos daqui um pouco mais responsáveis pela nossa vida espiritual. Nós sairemos daqui um pouco mais responsáveis por entender que nós devemos ser santos. E isso não anula em nada que a salvação é de graça. É daqueles a quem Deus escolheu. Mas lembre-se, irmãos, que a responsabilidade e a soberania de Deus são dois atributos que andam juntos. Deus é soberano em sua ação, soberano em sua salvação, mas ao mesmo tempo, eu e você temos a nossa responsabilidade diante de Deus. Portanto, eu espero de você, a palavra do Senhor espera de você, não só o ouvir, mas o mudar. E Tiago nos diz isso de uma forma tão profunda, que ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, que ouve os ensinos do Senhor, mas não leva em consideração, que ouve a palavra de Deus, mas não coloca isso em prática, é como um homem que se contempla no espelho, mas logo se esquece. Ou seja, não tem lembrança de que não serviu para nada. Apenas mais um, ou mais um pouco para a sua condenação. Mas, irmãos, essa palavra, e eu disse isso, ela nos lembra um pouco dessa ideia agridoce. Porque se de um lado nós temos aqui a ira do Senhor, nós temos também a ideia de que Deus preserva o seu povo. Quando Deus diz que ele então preservaria aqueles que são seus, a destruição dos inimigos de Deus, mas também é procedida pela redenção do seu povo. E nos versos então 12 a 15, ele vai ressaltar aqui, terminando o texto, que Deus preserva o seu povo. A destruição dos inimigos de Deus está descrita aqui, e o profeta Naum fala que isso aconteceria com os ninivitas. Mas por outro lado, ele traz aqui também uma palavra de consolo, que é importante de nós entendermos, de que Deus ele preserva o seu povo. E nós temos aqui então, primeiro, Deus mostrando que ele lembra do seu povo. Quando no verso 13, então, ele diz: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Meus irmãos, eu já disse que o Império Assírio era o maior. E em algum momento da história, eles também tentaram entrar em Judá. Mas diz a história que Ezequias, o rei daquele tempo, Judá naquele momento, ele faz um grande túnel e consegue, mesmo com a cidade cercada, trazer alimento para sua cidade. E ele consegue então resistir ao ataque do Império Assírio. A história nos diz que mais de 185 mil homens foram mortos pelo anjo do Senhor. Imagina que a sua cidade está sitiada. Imagina que todos os inimigos estão lá.
Você não tem mais o poder bélico. Diz o texto que o rei Ezequias então faz algo que nós devemos fazer sempre. Ele ora. Ele vai ao templo do Senhor. Ele rasga as suas vestes e diz: Senhor, nós não vamos conseguir resistir. E a palavra de Deus nos diz então que Deus responde com poder. A palavra de Deus nos diz então que Deus responde de forma a preservar o seu povo. E um milagre acontece. 185 mil soldados são abatidos, sem sequer Judá levantar uma espada. E com o seu exército então desfalecendo, o Império Assírio resolve então partir em retirada. Mostrando, meus irmãos, que Deus preserva o seu povo. E por que Deus faz isso? Primeiro, porque Ele nos ama. Segundo, porque Ele é fiel às suas promessas. Isso, irmão, tem que trazer um consolo para a nossa vida. Porque muitas vezes eu e você ficamos tristes, e com razão, por esse mundo difícil que a gente vive, onde as pessoas são desonestas, onde parece muitas vezes que não tem o menor sentido a honestidade, onde muitas vezes parece que o mal impera de uma forma tão grande que a gente se pergunta: por que eu vou ser honesto? Por que eu vou fazer o bem se ninguém faz isso? Mas a palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias. Diz que embora talvez as pessoas não vejam, mas Deus está vendo. E diz que Deus é fiel às suas promessas. Portanto, irmãos, se nós temos uma mensagem difícil, que é essa de Deus que pune os seus inimigos, nós temos por um outro uma mensagem importante de consolação aos nossos corações. E de que Deus preserva o seu povo. E de que, meus irmãos, vale a pena servir a Deus, porque nós estaremos com Ele para sempre. Isso nos leva a entender as promessas que Jesus nos fez. Aqui os inimigos de Deus, eles são destruídos, por assim dizer, naquele momento. Os ninivitas vão ser destruídos. Mas vão se levantar outros impérios, como eu falei. O Império Babilônico vem depois. Algum tempo depois, alguns anos depois, séculos, o Império Romano. Depois dele, vários outros vão surgindo. Vários ainda, sem dúvida, ainda surgirão. E a pergunta que nós temos que fazer é em nós. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que quando Jesus foi na cruz, Ele disse que naquele momento Ele venceu o maior de todos os inimigos, que era a morte. E que aqueles que estavam com Cristo não passariam mais pela morte espiritual. Vamos morrer ainda fisicamente, possivelmente, mas nós não morreremos eternamente. E nós cremos que um dia nós estaremos com o Senhor. E quando olhamos então para a cruz de Cristo, quando olhamos então para o Evangelho do Senhor Jesus, nós notamos que grande mensagem nós recebemos de saber que Deus um dia vai separar os inimigos dos seus amigos. Vai separar os ímpios daqueles que servem a Deus. Vai separar os injustos dos justos. Vai separar o joio do trigo. E naquele momento, nós vamos ouvir a doce voz do Senhor, dizendo: servo fiel, venha para o descanso do seu Pai. E essa mensagem, meus irmãos, ela é confortadora. Porque amanhã, a semana começa de novo. Os seus desafios. Mas nós vamos lembrar que um dia as nossas fadigas dessa terra chegarão ao fim. O convívio com o pecado chegará ao fim. O convívio com os ímpios chegará ao fim. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu comecei dizendo então que nós temos diante de nós aqui uma mensagem difícil no livro de Naum. A mensagem de um Deus que faz justiça contra os ímpios. Mas nós temos também aqui o conforto da mensagem de um Deus que consola o seu povo. De um Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, que a palavra do Senhor nos fortaleça, para que eu e você possamos ter um testemunho vivo e que possamos lembrar que vale a pena servir a esse Deus, que tem várias promessas e que preserva o seu povo
e que destrói os seus inimigos. Que Deus nos abençoe.